Glória a Deus, aleluia, chegando com mais palavra de Deus nesse dia, aleluia, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, tá bom, irmãos? Mas primeiro vamos fazer um minuto de oração, né? Para nós podermos já começar a palavra de Deus. Mas vamos orar. Vamos fazer um minuto de oração. Já convido a todos. Meu Deus e meu Pai, aleluia, Senhor. Já peço licença mais uma vez nesse dia para entrar na presença do Senhor, meu Deus, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia, Pai. Deus, eu já peço, Senhor, nesse começo, Pai, de oração, aleluia, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro a cada um, Pai, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, aqueles, Senhor, que estão fracos espiritualmente, Pai, que o Senhor possa fortalecer e que o Senhor possa dar uma injeção de ânimo, Senhor, a cada um delas, ó Pai, cada um dos irmãos, das irmãs em Cristo Jesus. Meu Deus, aleluia, Pai, eu já apresento, Pai, também nessa oração, Senhor, todos os inscritos, Pai, desse canal de bênção, história de fé, Senhor, comigo, José Luiz, e que o Senhor possa cobrir de bênção, Senhor. Não sei quantas pessoas vão entrarem por esse conteúdo, Senhor, por essa palavra, mas que todos que entrarem por aqui, Senhor, sejam impactados com a palavra do Senhor. É o que eu peço, meu Pai, nesse dia, Pai, nessa oração, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. É o que eu peço. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Já deixa o seu joinha, porque através do seu joinha a palavra pode chegar em mais e mais pessoas. Não custa nada, irmão. Deixa o seu joinha. Eu não estou aqui, aleluia, para engrandecer, não. Eu estou aqui para que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Aleluia. Deus poderoso, Deus que cura, Deus que salva. Amém, irmãos? Mas eu quero fazer um apelo para você também, irmãos, aqui. Você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão, irmãos. Aleluia. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então vamos para a palavra, irmãos, de Deus. Aleluia. Nesse dia que se encontra em Atos dos Apóstolos. Aleluia. E o capítulo é 17. A seguir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Tendo passado por Anfípolis e a Colônia, chegaram a Tessalônica, aonde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Esse Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Aleluia. Vamos repetir. Expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Aleluia. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade.
assaltando a casa de Jasão, os procurava para entregar ao povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porém, não os achando, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jasão acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Aleluia. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade que ouviram essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Tendo, porém, recebido fiança de Jasão e dos demais, soltaram-os. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e, tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Aleluia. De sorte que muitos deles creram, bem como comum números de mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Cantarabassúbia. Súbia Kamanai. Ararabás. Aleluia, Senhor. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciada por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar sobre várias multidões. Imediatamente os irmãos fizeram sair a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram lá. Aleluia. E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas e, tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que este fore ter com ele o mais depressa possível, partiram. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentavam, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Aleluia. Ora, alguns filósofos epicureus e históricos disputavam com ele, com os dizias, que quer dizer esse paroleiro, e outros, parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. O Senhor. Aleluia, Deus. E, tomando, o levaram ao Areopá, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Aleluia. Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de contar ou de ouvir a última novidade.
Aleluia. Então Paulo, estando de pé no meio do Areopá, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Arabassúbia cantarábia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque, passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Aleluia. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Arabassúbia cantarábia. Nem tampouco é servido por mãos humanas e como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Aleluia. Glória a Deus. Para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, no qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Aleluia. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Aleluia. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Aleluia. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ó Senhor. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Aleluia. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a eles e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita,
e a mulher por nome Tamaris, e com eles outros. Aleluia, Senhor. Então esse foi o capítulo, irmãos, 17. Vamos para o capítulo 18. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Glória a Deus. Continua conosco, irmãos. Aqui a palavra é um pouco longa, mas é o nome do Senhor que está sendo glorificado. E vamos, aleluia, continuar, aleluia, levando a palavra de Deus a todos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Aleluia. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. Aleluia. E, por ser do mesmo ofício, com eles moravam e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricante de lentes. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus poderoso. Ele discutia todos os sábados das sinagogas e persuadia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Aleluia. Aleluia, Senhor. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Cristo, chefe da sinagoga, aleluia. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aleluia. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Cantarabassúbia. Senhor, aleluia. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aleluia. Sendo Galho propôncio da Cai, levantarão-se os judeus e comum acordo contra Paulo, e o levaram ao tribunal. Aleluia, glória a Deus. Dizendo: Este persuade os homens a render tudo a Deus de um modo contrário à lei. Aleluia, Senhor. E, quando Paulo estava parado, abria a boca, disse Galho aos judeus: Se de fato houvesse, os judeus, alguns agravo o crime perverso, com razão eu vos sofreria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, aleluia, Senhor. Mas, se são questões de palavras de nobre,
deles e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Aleluia. E expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal, e Galho não se importavam com nenhuma dessas coisas. Aleluia. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. E eles chegaram a Éfeso, aonde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Aleluia, glória a Deus. Estes rogavam que ficassem por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Aleluia. Antes se despediu deles, dizendo: se Deus quiser, de novo voltarei a vós, e navegou de Éfeso. Aleluia. Tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saltou à igreja, e desceu a Antioquia. Aleluia. Aleluia, Senhor. E, tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Ora, chegou a Éfeso o certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila ouviram, levaram-lhe o consigo e lhe expuseram como expressão o caminho de Deus. Aleluia. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo, irmãos, 18. Vamos para o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, e Deus é tão bom que Ele deu seu Filho único, irmãos, para morrer naquela cruz, para que todos tenham vida, e vida com abundância. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. E sucedeu que,
enquanto Apolo estava em Corintos. Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste vosso Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele em que fosse batizados então, e eles disseram: no batismo de João. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Aleluia, Senhor. Mas Paulo respondeu: João o administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Ó Senhor! E eram ao todo uns 12 homens. Aleluia! Aleluia, Senhor! Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaços de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirã. Aleluia, glória a Deus. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus poderoso, Deus de poder. Aleluia e de glória. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças dos deixavam, saíam deles os espíritos malignos. Aleluia, Senhor. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjurou-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aleluia, glória a Deus. O Senhor da glória. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Santo de Israel, aleluia, Senhor poderoso. Respondendo, porém, o espírito maligno disse a Jesus: conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Aleluia. Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nos inferidos fugiram daquela casa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfodes, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O Santo de Israel.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e revelando os seus feitos. Aleluia, glória a Deus. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram aos seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montavam a 50.000 moedas de pratas. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aleluia, Deus é grande. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia, depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. E, enviando a Macedônia 2 dos que auxiliavam, Timóteo e Erausto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Aleluia. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Aleluia. Porque certo Orives, o nome Demétre, que fazia da prata a miniatura do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou, tem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: Senhor, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. Arabassúbia cantarabasébia. Aleluia, meu Deus. Deus poderoso. E estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Aleluia. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade aquela quem em toda a Ásia e o mundo adora. Arabassúbia. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Ao ouvirem isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. Aleluia, meu Deus. E a cidade encheu-se de confusão e todos a um a correr. Aleluia. A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristar, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Aleluia. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Aleluia. Aleluia, Senhor. Também alguns dos asiáclas, sendo amigos deles, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Aleluia. Uns, gritavam de um modo,
outros de outros, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham ajuntado. Aleluia. Então tiraram dentre a turba Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma gritaram por quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Havendo Esquivão conseguido apaziguar a turma, disse: Varões Efésios, que homens é que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? O Senhor. Ora, visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e não nada faceis precipitadamente. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Porque estes homens que aqui trouxeis nem são sacrílegos e nem blasfemadores da nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há prosponsores que se acusem uns aos outros. E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia. Pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. Aleluia. E, tendo dito isso, despediu a assembleia. Rabás. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 19. Vamos para o capítulo 20, aleluia, de Atos dos Apóstolos. Deus é bom, Deus é poderoso, aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exaltados, despediu-se e partiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas regiões, exaltando os discípulos com muitas palavras, veio à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, visto terem os judeus armado uma cilada contra ele, e quanto ia embarcar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Acompanhou Soma de Bereia, filho de Primo, bem como dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo Gaio de Terme e Timóteo, e dos da Ásia, Tique com Trofídia. Aleluia. Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Trólica. Aleluia, glória a Deus.
Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Trótios. Aleluia. E nós, depois dos dias dos pães azimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos com eles em Troades, aonde estivemos 7 dias. Aleluia. Glória a Deus. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou-se o seu discurso até a meia-noite. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Aleluia, glória a Deus. E certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Aleluia. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Aleluia, Senhor. Deus lindo, Deus maravilhoso, te amo, meu Senhor. Te amo, meu Deus. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muitos consolados. Aleluia. Nós, porém, tomando a dianteira e embarcando, navegamos para Assos, aonde devíamos receber a Paulo, porque ele, havendo de ir por terra, assim o ordenar. Aleluia. E logo que nos alcançou em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E navegando dali, chegamos no dia imediato de frente de Quiros. No outro acordamos a Samos e, tendo demorado em Clogílio, chegamos no dia seguinte a Miletos. Porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressavam para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. Aleluia. De Mileto mandou a Éfode chamar os anciões da igreja. Arabassúbia, Cantarábia. E, tendo ele chegado, disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Aleluia. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações que pelas ciladas do judeu me sobrevieram. Aleluia. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente de casa em casa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Aleluia. Senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aleluia. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia, Senhor. E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Aleluia, Senhor. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aleluia. Cuidai por de vós mesmos e de todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanhos, ó Senhor. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos a posses. Aleluia. Portanto, vigiai, lembrando-os de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aleluia. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo de Israel. De ninguém pôde ser prata, nem ouro e nem vestes. Aleluia. Vós mesmos sabeis que essas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Aleluia. Em tudo vos dei o exemplos de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo diz: pois a mais bem-aventurada é dado que recebei. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Deus poderoso. Havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Aleluia, glória a Deus. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam. Aleluia.
entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E eles os acompanharam até o navio. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 20. Aleluia. Né, irmãos? Então vamos orar pela palavra, agradecendo a Deus por essa palavra. Mas antes, irmãos, eu quero fazer um apelo para você, aleluia, que não é cristão ainda, você que ainda não é crente, já faço um apelo, irmão, para você. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida e da sua alma. Que Jesus está voltando, irmãos, para buscar a sua igreja, e Ele não quer que sua alma, aleluia, vai para o fogo eterno. Ele quer te salvar, irmãos. Aleluia. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém, irmãos? Então vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá bom? Glória a Deus. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida e da sua alma. É a melhor coisa, irmãos, que você deve fazer. E você vai ser, aleluia, abençoado por Deus. E Jesus vai tomar a direção da sua vida. Amém? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, já agradecemos, ó Deus, por essa palavra abençoada, Pai, desse dia, Senhor. Deus, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou com pessoas aqui dentro desse conteúdo, meu Deus. Meu Deus, eu tenho certeza, Pai, que pessoas, Pai, entraram por esse conteúdo, ouviram essa palavra, Senhor. Que essa palavra vai ficar nos corações, aleluia. Meu Deus, eu já peço, Senhor, que o Senhor fica conosco, Pai. Deus, toma a direção da minha vida, assim como já está nas suas mãos a direção da minha vida, Pai. Aleluia, Senhor. Deus, que o Senhor, Pai, aleluia, possa dirigir a minha vida, Pai, conforme o seu querer, Senhor. Deus, tome a direção da minha vida nas suas mãos, que eu possa trilhar pelos seus caminhos, Senhor. Deus, que cada um, Pai, seja abençoado em nome de Jesus, meu Deus. Fica conosco, é o que eu peço nesse dia, Pai. Eu também já peço, Senhor, que todo mal saia em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal que está assolando essa casa, essa família, Pai, toda legião de demônios, toda seta maligna, todo levante do inimigo, toda obra feita para destruir, Pai, toda obra feita para destruir casamento, Senhor. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, pega suas malas, Satanás, e sai em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Né, irmãos? Então esse foi o conteúdo de hoje, e que Jesus abençoa a cada um em nome de Jesus. E amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus.